Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lara e hoje estamos para mais um episódio do podcast chamado Mindcast. E hoje o nosso assunto é neurodivergência. E aqui nós temos a Karina e a Fran e elas vão explicar um pouco mais sobre isso pra gente. Também temos a Alice aqui que vai me acompanhar nas perguntas. E o Reinaldo, óbvio. Beleza. Bom, obrigado, tá, por aceitar o convite, né, desse podcast, dessa conversa. Queríamos ter feito no mês passado, né, que era o mês específico, né, mas não deixa de ser um assunto muito atual e importante, né? Com certeza. Então tá, meninas, pode começar. Eu acho que a gente pode começar com a pergunta mais básica, que é o que seria neurodivergência, né? Fique à vontade. Vamos começar falando sobre o tema, né? Eu sou fonoaudióloga, né? Me chamo Karina, sou fonoaudióloga e eu trabalho na APAE há mais de 20 anos. Já trabalhei na APAE de Brusque e hoje, atualmente, trabalho na APAE de Gaspar. Trabalhou com o Elton, então? Com o Elton. Nossa, querido. Não, o Elton tu diz, é o... O Elton é psicólogo. Psicólogo aqui de Brusque. É. Não cheguei a trabalhar com ele. Então Quando ele entrou, eu acho que a gente já tinha saído. Já tinha saído? Isso. Ele ficou muito tempo lá. O Elton? Na Unidunité, né? Pode ser, né? A gente ficava mais no Instituto Santa Inês, era separado, a Unidunité. Depois a gente fala um pouquinho sobre esse serviço, né? E a Fran trabalhou comigo na APAE de Brusque também, então por isso a gente já se conhece já há bastante tempo, né, Fran? Já. E neurodivergência é basicamente todo indivíduo que tem um funcionamento diferente do cérebro, daquilo que a gente considera típico, dito normal, né? Que a gente não usa mais esse termo normal, mas sim o termo típico. Então, neurodivergência são todas essas pessoas que têm um funcionamento um pouco diferente do cérebro. Isso, daí, então é o caso do autismo, do TDAH, da Você é a desculpa, meu nome é Franciane. Eu sou psicóloga. Conhecida como Fran, é mais fácil, né? E eu sou psicóloga, né? Eu trabalhei 8 anos com a Karina na APAE de Brusque, isso há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu acho. Então, lá a gente já trabalhava com muitos pacientes, né? Com esse diagnóstico. E é um tema que vem crescendo muito realmente, né? E aí, sobre a questão da... Que, na verdade, esse nome neurodivergência é muito recente, né? Sim. Essa nomenclatura, né? Quando vocês começaram, não era assim que falava. Não, a gente não Eram falava. nomes terríveis, né? Na verdade, na nossa época, a gente já pegou pessoa com deficiência, portador de necessidades especiais. Já tinha dessa época. Não querendo entregar a idade, mas já entregando. Não, é interessante para mostrar a questão do desenvolvimento da própria... Porque as pessoas acham que a nomenclatura. acham que é bobeira esse tipo de coisa, mas não é, porque portador, horrível isso, né? Sim, mas era portador de era necessidades mental, especiais. né? Depois foi, tirando isso, pessoa com deficiência veio, né? E até que agora estão com a neurodivergência. Porque daí engloba muita coisa, né? Porque assim, um neurodivergente, não necessariamente ele tem que ter uma deficiência intelectual. Então, assim, um autista, por exemplo, ele é neurodivergente, mas não necessariamente ele tem um prejuízo na parte cognitiva. Porque pode ser um autista nível 1, sem prejuízos nessa parte cognitiva, então ele não tem essa deficiência intelectual. Então, por isso que foi mudado também, eu acredito, essa nomenclatura por conta disso, né? Que os neurodivergentes não necessariamente têm a deficiência intelectual. E quando essa pessoa, assim, não tem esses problemas cognitivos que tu disse, como que vocês enxergam daí o autismo nessa pessoa? Tipo, como que tem esse laudo? Vocês sabem como funciona isso? Pra, tipo, encontrar, já que a pessoa meio que não demonstra, entre aspas, né? A gente fala aí assim, os pacientes com um diagnóstico, pessoas típicas ou atípicas. Tá. O paciente que vem pra gente. Tá. Né? Então, o paciente atípico é um paciente que vai ter a neurodivergência. E aí ele vai ter um tipo de diagnóstico desses, ou TEA, ou TDAH, ou a dislexia, né? Até o toque tá ali dentro. Aí ele vai ter esse diagnóstico, né? Então, quer dizer... Neurodivergente, ou seja, deve ter uma infinidade, né? Não é muito, mas os mais, vamos dizer assim, mais comuns entre nós, em termos de incidência, quais são? São esse, é o TEA, o TEA que é o transtorno do espectro autista, certo. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? A descalculia vem a dislexia, né? O TOC também vem, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também se encaixa ali.
Então, são esses, assim, os mais prevalecentes, sabe? Certo. Os mais comuns, vamos E daí dizer a gente dizer assim. que é o atípico, né? Uhum. Então, por isso, porque tem um funcionamento diferente dos típicos que fica dentro, vamos dizer, do normal, no sentido de normalidade, que é o padrão que a maioria das pessoas tem. Aí tá falando de padrão de comportamento, Não, de funcionamento cerebral. de funcionamento. Do Tá, desenvolvimento borderline, aí não entra cerebral. nisso. Não, aí é outra Aí é coisa. transtorno de comportamento. De personalidade. De personalidade. É. A identidade. Tem até uma pergunta que você tinha, não sei se ela tinha colocado, mas depois a gente vai lá na frente fazer essa diferenciação para entender. Porque é interessante, aí vamos chamar entre aspas de evolução das nomenclaturas, mas também confunde também, né? Porque, sim. né? Porque isso não é de... A gente está falando, agora que as meninas trouxeram esse tema, eu achei super legal. Eu achei super legal, eu falei, pô, já são um mês disso, e até porque é importante, porque não há essa atualização vamos dizer assim, no popular, né? Aí a gente acaba culpabilizando as pessoas por certas questões que é de ignorância, não ignorância no sentido de xingamento, Não, mas mas a ignorância falta de conhecimento. a falta de conhecimento, porque não há uma disponibilidade. Tudo bem, a gente tem aqui, as pessoas poderiam procurar, mas não acho que não, né? Acho que é muito difícil a pessoa, a não ser que ela seja instigada, que aí também não tem isso também, Não, né? realmente, para quem mais tem quem tem em casa, aquela coisa que a gente fala, as famílias que têm em casa é que acabam indo atrás e que sabem do assunto. Quem não tem nenhum caso na família dificilmente consegue perceber, dificilmente consegue diferenciar, ou vai entender essas nomenclaturas, porque não faz parte do dia a dia dessa pessoa. Sim, e né? aí traz aqui pra gente um pouquinho dessas nomenclaturas. E eu vou te falar até que assim, a gente, não sei a Fran, mas assim, falam por mim, antes de eu começar a trabalhar no MAPAI, na minha cabeça, e olha, fiz faculdades, me formei, fui trabalhar na PAI, até um pouco antes de me formar ali, claro, a gente achava que na PAI tem o quê? Só síndrome de Down, né? Tinha uma época que era isso, a gente achava que na PAI só ia ter síndrome de Down, ou paralisia cerebral. E aí depois que tu vais trabalhar lá, tu vê que não, que realmente tem outro mundo, uma série. Autismo, quando a gente se formou, nem se falava. Que aí é na AMA, né? Existe ainda? AMA Ainda existe. Aqui em Brusque também tem a AMA. Mudou um pouco a metodologia, vamos dizer assim, da AMA, né? Do que era uma AMA antigamente, da AMA de hoje em dia, assim. Mas vão evoluindo também, né? Os tratamentos, enfim, a visão, né? Dos autistas, porque também, assim, uns anos atrás, o autista que ia para a AMA era só o autista nível 3. Tá. Era aquele autista mais grave, aquele autista que não tinha uma boa funcionalidade. Que ninguém dava conta em casa, não tinha ambiente escolar para ele. Né? Exato. Hoje em dia não, hoje em dia, pelo menos eu tenho mais contato, daí eu posso falar da AMA de Gaspar, todos fazem parte da AMA. Uma vez que tem o diagnóstico de autismo, independente de ser nível 1, 2 ou 3, eles podem fazer parte da AMA. Né? Claro, não necessariamente vão receber algum atendimento lá, se não for o caso que ele não precise, o nível 1. Mas um esclarecimento, pelo menos, né? Mas ele faz parte. Orientações, isso, né? Ele faz parte daquela Eu acho associação. importante até ressaltar que assim, a questão da neurodivergência é uma questão, então, como a Karina já falou, é uma diferença de processamento cerebral, do funcionamento cerebral. Então, assim, não é uma doença, não vai ter uma cura, não tem um remédio específico para ser usado, né, indicado. Então, assim, como é um funcionamento diferente, já vai ser diagnosticado aí na primeira infância, né? Até os 6, 7 anos, normalmente, né? A gente tem muitos diagnósticos tardios, sim, mas como é um funcionamento que acontece de forma diferente, ele já é percebido ali, né? Porque daí vai apresentar características de comportamento, socialização, dificuldades de aprendizagem pedagógica. Então, já na educação infantil, né? As pedagogas ou a coordenação já consegue ver, ele não acompanha junto com os outros, mesmo que cada criança tenha seu tempo, ele não está de acordo com os pares ali na idade. Então, nessa primeira infância, normalmente com as orientações até de hoje, já é possível, já é necessário até ter essa visão e fazer esse diagnóstico mesmo. Para quê? Para que ele tenha um melhor acompanhamento, né? Um acompanhamento mais específico para a dificuldade que se apresenta. E respondendo, acho que a gente não respondeu a Lara a primeira pergunta dela, que foi assim, como é atender quando não tem uma deficiência intelectual, né, Lara? Então, assim, eu posso falar da minha área, que é da fonoaudiologia. Então, assim, a criança chega para mim, geralmente com atraso de linguagem, ou com algumas trocas na fala. Então, assim, ali tu percebe já se ela, cognitivamente, ela responde bem ou não. Então, assim, a partir do momento que ela cognitivamente está bem, eu vou tratar aquela demanda que a família me trouxe. A partir do momento que ele dá conta daquela linguagem, ele ganha alta e vida que segue.
vai para o ensino, né? Tá no ensino regular, hoje em dia as crianças todas estão. E eu falo para os pais, assim, porque às vezes um diagnóstico hoje não definitivo. Não define ninguém. Então, assim, tá cheio de neurodivergentes aí com família, com um bom prognóstico, com família, com carreira, estudando, trabalhando. Então, assim, hoje já não é mais uma sentença ter um diagnóstico, né? Claro, vai depender do nível, do grau e a deficiência vai ter algum comprometimento neurológico no sentido cognitivo ou não. Sim. Então, assim, vai depender o quê? O prejuízo que essa pessoa tem na vida, né? Vai dar um diagnóstico de TDAH. Tá, mas por que deu? Também um diagnóstico, ele só é dado a partir do prejuízo que aquela pessoa tem na vida. Né? Ninguém vai dar do nada um diagnóstico. A família vai lá, vai reclamar. Tá, mas o que acontece? Não é porque ele incomoda, porque ele sobe na cadeira, né? Então, assim, mas quanto isso acontece? Aí que vem um diagnóstico. E daí o DSM mostra pra gente, pra quem for dar um diagnóstico, os itens ali que precisam ser avaliados, a frequência e tudo quanto esse comportamento tem que aparecer para ter um diagnóstico. Deixa eu te perguntar um negócio. Em relação a isso que tu dizes agora, acho que uma questão sobre a questão do prejuízo, né? Vamos partir disso, porque a questão da neurodivergência bate muito nisso. Por exemplo, eu conheço uma mãe que ela tem um filho neurodivergente, só que ela nunca havia levado porque, segundo ela, não tinha prejuízo, né? Mas a partir do momento que ele é neurodivergente, ele não está, porque assim, nós vemos um sistema muito baseado na normalidade. Aqui a gente vai usar essa palavra, não que nós acreditamos nisso, mas só para ficar mais claro. É a questão da normalidade. Mas só deixa eu falar, a normalidade eu acho que a gente pode entender como uma naturalidade no sentido assim, existe uma linha... Um padrão. Aonde a maioria das pessoas se encontram é a normalidade. Não quer dizer que elas vivem normais. Sim, mas é que na verdade essa normalidade ela é imposta, né? Dentro você pega um negócio, você tem que seguir, você tem que fazer... Tem que acompanhar tal ano, tem tal coisa, tal ano, tem tal isso. Assim, a maioria das pessoas acaba acompanhando. Então isso vira o normal. Justamente. Mas assim, aí você pega assim, tipo, já há uma questão, porque ele tem vamos dizer assim, vai ter uma certa dificuldade. Então, aí eu sempre falo para ela, mas poxa, procura, porque não é que talvez ele não tenha uma dificuldade, mas é uma força a mais que ele vai estar fazendo, uma energia a mais que ele vai estar fazendo. Mas daí tu se refere a um acompanhamento, um diagnóstico? Justamente até para se entender, porque assim, às vezes ele poderia estar fazendo de uma forma melhor. Como técnica, sabe? Por exemplo, você tem uma técnica que você desenvolve, você faz sem a técnica, mas com a técnica você faz melhor ou faz mais organizado, né? Então, tipo assim, quando é que você, ou para quem vai nos ouvir, quando é que tu recomenda, vocês duas, no caso? Porque, claro, quando a fala é muito nítido, assim, né? Tipo, tem que ir pra fora porque não tem como, é muito nítido, né? E aí até vou falar um caso, até aconteceu comigo em relação à questão de fono. Mas quando é que tu recomendas, da psicologia, tipo assim, você percebe assim, pai, mãe, você vê assim, procura, não está tendo prejuízo, mas na verdade, entre aspas, de facilitar, porque ele vai estar... Então, para você entender, arrumar alguma estratégia, fazer um checklist diário, criar uma rotina, enfim. É que assim, basicamente vai de duas formas. Ou a criança acaba trazendo um incômodo para os pais, porque eles veem que ela... não se comporta de uma maneira adequada, não consegue às vezes sair com a criança, não consegue estar no restaurante. Aí, por outro lado, a escola já começa a trazer reclamação, às vezes a questão de comportamento, né? Às vezes a questão de interação mais com os outros, sabe? Então, assim, ou vem uma demanda da escola de que a criança não está, então, no padrão, né? Ou a família sente muita dificuldade de colocar os limites, de sair numa festa com essa criança, numa festa, sei lá, de família, de rua, de igreja, né? Não consegue estar no ambiente social. E aí eles veem, eu não dou conta, eu não consigo isso, o que está acontecendo? Pois mas aí mas é evidente, mas tem aqueles que têm essa neurodivergência, mas ele está fazendo com muito, tipo assim, tem que estudar muitas horas para alcançar uma outra, entende? Ele tem que, vamos dizer assim, entre aspas, pedalar mais do que os outros, sendo que poderia... Mas acho que é uma percepção da família, às vezes de exigência até, né? Porque de não perceber um sofrimento. Tem os dois lados, eu acho legal que dizer, tipo assim, às vezes a família não vai atrás porque diz que não precisa, não tem a demanda. Isso. Mas às vezes a família também não tem o conhecimento do que seria essa demanda, porque a família acha assim, tá indo para a escola, tá tirando boas notas, fala bem, as pessoas entendem, ele é convidado para a festinha, tá tudo certo, ele tem
tem os amigos, porque ele pode ter, tem os amigos igual, consegue sair, vai sair das festinhas com os amigos, né? Tá tudo certo com ele, não tem dificuldade nenhuma. Só que também às vezes não sabe o que está passando por dentro. Isso, é nesse sentido, então, nesse assim, sentido. a dificuldade que ele tem em estar naquele ambiente, Isso. o quanto que aquele barulho, falando agora dos autistas, que tem uma sensibilidade sensorial, vamos dizer, o quanto que aquele barulho incomoda ele, o quanto que ele se estressa com naquela situação, determinada situação. A energia social desgasta então, muito assim, rápido. aquela criança que daí, tipo assim, tá tudo bem, ele tá tudo bem com ele, comportamento até nem é tanto, mas aí é aquela criança que rói até as unhas do pé, ela é aquela criança que não consegue dormir sozinha. Talvez tenha os sintomas para os pais perceberem em casa, é mais ou menos isso. Porque ele tá por dentro sofrendo, sabe? Porque ele tem que, tipo assim, estudar mais, por exemplo, que você falou da descalculia, por exemplo. Por exemplo, tem... Assim, tudo bem, tem nível, mas tipo, a pessoa, o set dele ele tem que subir um Everest, Sim. Entendeu? Sim. Enquanto o outro é uma coisa mais simples, porque a matéria é mais simples, mas ele sofre mais, ele tem aí mais uma neuropsicopedagoga podia dar um auxílio. Isso, justamente, criar um hábito, entende? Porque assim, tem pessoas que eu vejo, eu como professor, eu vejo alunos que, assim, tipo, se tivesse técnicas de se organizar, é mais ou menos... Construir rotina. Justamente de construir rotinas, sabe? De não perceber isso, então, porque as pessoas acham que... eu acho que essa parte... Quais são as nuances que você pode ver? Acho que essa parte pedagógica vem muito do professor ter esse feeling e orientar os pais, porque os pais também realmente não sabem muito, né, o quanto ele está acompanhando, o quanto ele deveria estar acompanhando a mais, ou ele está muito distraído em casa, é culpa do celular. Não, mas tudo bem, o celular, mas poderia ser com copo d'água. Então, tipo assim, é difícil, principalmente com o celular, é difícil você medir assim. Eu acho que em casa os pais vão percebendo assim, se consegue ficar sentado para ver um filme, se consegue jogar um jogo até o final, né? Quando a criança então, pois é, não tolera muito a frustração, briga com todo mundo porque perde, joga o jogo, são comportamentos que já começam a ser um sinal de alerta. Claro que são comuns para algumas fases, né? Algumas crianças podem ter esse comportamento mais exaltado e não ter um diagnóstico, ok? Mas são sinais de alerta, né? Que eu preciso trabalhar mais isso, que eu preciso dar mais atenção. Às vezes são crianças que estão sendo mais protegidas quando se frustram, não conseguem lidar com essas emoções. E aí é o que vem no consultório da área da psicologia, né? Como tu perguntasse para a Karina, quando são crianças típicas que vão para o atendimento. Então são essas questões comportamentais e emocionais. Elas não têm um diagnóstico por trás disso, mas têm as questões emocionais de medo, de insegurança, manejo dos pais, superproteção, que são coisas que vão influenciar no social, até no aprendizado, porque daí são crianças muito inseguras em sala ou com muito medo de errar, né? Pois é, então é por isso que eu estou te perguntando, porque hoje é muito nuances mesmo, porque realmente está muito misturado. O que é essa cultura que nós estamos vivendo e o que é diagnóstico, porque assim, às vezes eu me pergunto, porque, olha, tu fala assim, nossa, tem tanto diagnóstico de TDAH, a gente até brinca, né? Qualquer dia vão colocar Ritalina no bebedouro, né? E aí a gente fala assim, o que é, tudo bem, o TDAH talvez até com um esquema de ressonância, você até consegue muito social, muito evidente. Não dá. Eu conheço, não existe não dá, então, TDAH. Aí como é que você consegue dar uma... A avaliação é por relatos dos pais e por testes. Tem testes que indicam. Então, assim, claro que nada é feito isoladamente. Então, são os relatos do pai, da professora, da sala de aula, que é o social deles, né? Aí tu faz ali um inventário que vai te indicar. O celular, que acaba porque é hiperestimulado, não é o TDAH, aí tu tem que ver a rotina, o que está envolvido ali, então, que está causando isso. Quando ele chega nesse profissional, a primeira coisa que o profissional vai fazer é levantar todas essas questões. Certo. Então, assim, que é a anamnese. E vai orientar. Então, assim, primeira coisa, tira o celular, tira tanto tempo de tela, tira isso, tira aquilo. Qual o horário de sono? E tenta regular, fazer uma rotina mais próxima do ideal possível, para já ver se dá uma melhora. Tem muitas crianças que chegam no consultório de um jeito e depois que a gente orienta os pais, eles conseguem fazer rotina de sono, diminuir o uso de tela, a criança já muda o comportamento 50%. Os pais mesmo chegam e dizem assim, meu Deus, é outra criança, mudou? Eu acho assim que esse assunto é de extrema importância, porque eu posso dar um exemplo que sou eu mesma, assim. Tipo, desde pequenininha eu sempre fui uma criança que nunca tive problema em desenvolver, tudo sempre foi muito tranquilo, tanto que eu li e escrevi muito rápido. E aí quando eu cheguei assim no 9º ano, eu comecei a sentir muita dificuldade na escola. E eu comecei a falar pra minha mãe, né, eu falei, nossa mãe, mas eu nunca tinha sentido essa dificuldade tão grande na escola.
Aí ela falou, Lara, talvez seja o nível de cobrança, né? Que o Consul é um colégio muito bom, ele cobra bastante da gente. E eu falei, não, mas tá diferente, assim, antes eu conseguia acompanhar, agora eu não tô conseguindo. E aí ela correu atrás, né? Porque na minha família também tem algumas outras pessoas que têm dificuldade. Aí, a princípio, ela, tipo, tava meio assim, eu acho que não, porque eu nunca percebi quando ela era criança e tudo mais. E aí, quando a gente chegou lá no consultório, tipo, tinham várias coisas que, como vocês estaram, tipo, de eu me perder em sala de aula muito fácil, não ter uma organização. E pra mim isso era comum, porque vinha de mim, assim, desde sempre eu nunca fui muito organizada, nunca, tipo, me prestei muita atenção. Então, pra mim o que eu fizesse estava bom. E como o Reinaldo falou, eu sempre, assim, corri pra tirar o 8. Mas, assim, eu me matava de estudar pra tirar o 7, assim. E pra mim era normal, todo mundo se matava pra tirar o 7. E não era, todo mundo se matava, mas tirava 10. E aí, quando eu fui, assim, correr atrás, do lado e tudo mais, o principal que o médico falou foi um tratamento. E, a princípio, ele receitou a Ritalina. E aí os meus pais disseram, Ritalina é um remédio muito forte, né? Será que não teria outro caminho, assim, que, claro, não ia ser igual, mas conseguiria tratar, pelo menos. Sim. E eles citaram exatamente isso, de melhorar a rotina do sono, tirar a tela e até repor vitamina. E foi exatamente o que eu fiz. Comecei a me alimentar melhor, repor vitamina, melhorar o sono. E hoje em dia eu não tomo Ritalina e eu me sinto, assim, totalmente diferente, porque o meu sono tá muito mais regulado, o meu tempo de tela diminuiu muito, assim, tipo, de 8 horas para 2 horas. Então, mudou totalmente. Também uma rotina de estudos, assim, foi extremamente importante na minha vida. E a leitura, né? Você tá lendo bastante. Leitura agora. também foi uma coisa que ele me indicou. E, assim, eu vejo que foi muito, muito importante meus pais correrem atrás. E, assim, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, que na minha casa, graças a Deus, foi muito tranquilo. Os meus pais, assim, me apoiaram em tudo, me ajudaram, correram atrás. Mas, assim, pessoas que vocês veem que às vezes chegam, tem o lado, e os pais, assim, meio que não aceitam. Daí, o que vocês fazem? Vocês conversam com os pais? Primeiro, tem alguma muito coisa? isso, né? Eu vejo muito, assim, né? umas pessoas que às vezes têm, e aí os pais meio que não aceitam, assim. Eu tenho duas realidades, vou falar primeiro. Então, assim, como eu trabalho em consultório particular e trabalho na PAI, então, assim, geralmente os pais que vêm para o consultório, eles já vêm, não vêm tão, assim, resguardado, assim, eles já estão aceitando, porque assim, querendo ou não, é um consultório particular, querendo uma ele procurou, né? Ele procurou, ele está ciente que ele vai estar pagando por aquilo, porque ele realmente acha necessário para o filho dele aquilo. Diferente de uma PAI, que eles estão lá porque a escola encaminhou, a maioria. Então, assim, eles chegam dizendo assim, não, porque a escola mandou esse relatório aqui, ó. Ele não é assim em casa, ele não é assim em casa, doutora, não é. Não sei, a escola está de implicância, hoje em dia na escola eles querem que seja tudo igualzinho. E, então, assim, a gente escuta muito esses relatos aí. Então, assim, aí vai da gente, profissional, acolher essa família, porque também não é fácil, né, para a família, de repente, a escola encaminhada, e de repente ele vai para uma avaliação com multidisciplinar, com outro profissional, e daqui a pouco sai um laudo do filho, seja ele qual for. Mas tem bastante diferença entre pai e mãe também. Às vezes a gente chega também, recebe muitas mães que percebem e elas têm que, além de lidar com isso, elas têm que lidar com o pai que não aceita e dizem, tu estás louca, tu estás vendo coisa que não tem. A maioria, geralmente, é muito raro ser o contrário, o pai perceber e a mãe não. Geralmente, na minha vivência do dia a dia, é as mães que procuram e dizem, meu marido diz que eu estou vendo coisa, que não é. Que é frescura. Que eu quero achar pelo em ovo. E, né, ele não aceita, meu marido não aceita, eu estou trazendo aqui, mas contra a vontade dele, porque ele não aceita. Então, isso no público. E no particular também no particular acontece. Também acontece. Normalmente é a mãe que busca. É a mãe que busca. Olha só que coisa, né? Eu acho que é a questão assim, comportamental de que a mãe, normalmente, na nossa cultura, a mãe está mais com a criança, né? A mãe está mais cuidando, então às vezes ela se cansa mais com determinado comportamento, o pai vê ali a criança 1, 2 horinhas, às vezes à noite, na hora de dormir já, então não percebe, não se cansa, sabe? E às vezes ela está mais em contato com a escola, então é a escola que para ela no portão, que chama ela para fazer a avaliação pedagógica ali, né? Vai na reunião de pais, né? Vai na reunião do entrega de boletim. Mas assim, daí respondendo da área da psicologia, acontece bastante, né? Eu acho que a principal coisa é a gente acolher, como a Karina falou, essa família com muita empatia, sabe? Sem impor que tem que ser desse jeito. A família precisa primeiro, assim, entender aquela dificuldade que existe para entender o prejuízo, para entender que se existe um prejuízo eu tenho que ajudar com alguma coisa. Sim. E aí veria medicação, ou
vem os acompanhamentos, né? Uhum. Então, esse é o primeiro passo, porque o que acaba acontecendo? Se tu impõe demais, aquela família vai embora, né? Eu não gostei desse profissional, eu fui embora, eu não gostei do médico, eu não gostei da psicóloga, eu não gostei da fono, e eles fogem, porque para fugir da realidade. Sim. E vão ficar mais um tempo se escondendo, porque aquela realidade vai bater na porta deles de Aí a novo. criança acaba sofrendo, né, no fim. Justamente. Então, por isso que, assim, ó, no meu trabalho, a gente percebe quando acontece isso claramente, mas eu sempre penso, primeiro o acolhimento, para mostrar na prática para essa mãe quais são as características que aparecem, para daí, então, a gente pensar no diagnóstico, ver o prejuízo e daí buscar alguma coisa. Sim. E mesmo com o diagnóstico, muitas famílias daí têm a aversão a uma medicação, né? E aí tu vai acolhendo da mesma forma e conversando, mostrando que, né, como é que essa medicação pode ser usada, o que ela vai alterar ou não, o filho vai continuar igual, mas vai, né, não ter tanta dificuldade para tudo isso que ela mesma traz, né, de comportamento, de aprendizagem. E aí no caso também, tu percebes no público e privado também essa diferença? Eu tô só no particular hoje em só dia. No particular, mas tu trabalhou no público. Trabalhei lá, mas também era difícil, porque assim, não é difícil... Mas, por exemplo, você vê essa vamos dizer assim, essa defensiva nos dois lados mais evidente. Sim. Mas é mais evidente no... Existe, pra mim, é que hoje em dia eu tô só no particular, certo, mas assim, certo. Existe porque toda família olha o seu filho e... Idealizado. Idealizado, né? É difícil Não ter tem que nada admitir ali que de... tem alguma É coisa. muito difícil. E assim, na PAI eu já tive mais experiências, tipo assim, ó, já chegavam com um diagnóstico, já tinha mais casos sindrômicos, então assim, não tem como negar, né? Essa questão assim, então... Até de levar, né, era pra aquele- pai, né? já passou um preconceito. Já pode ali, imaginar, já não ele vai na passou pai, não por quero, cima. né? Tipo, vai na sim. pai, não dá, Não, né? quem É tipo mais quando chega da escola, assim, ai, seu filho apresentou dificuldade, melhor você ir atrás. Daí normalmente as pessoas negam, né? Acho que quando, como você falou, quando já tá lá, meio que a pessoa já aceitou, né? Que tem, assim. Mas agora quando vem, assim, de primeira, tipo, a pessoa daí normalmente isso é uma coisa nega. importante. Algumas vezes a família não tem essa queixa, vem só da escola. Aham. Mas por quê? Às vezes é filho único, tá ali bem protegido em casa, a mãe faz as vontades e na escola é o primeiro social da criança. Aí ela tem que lidar com os limites, tem que lidar com a socialização com as outras crianças Sim. e dar conta do aprendizagem, do pedagógico, né? Sim. Então, E às vezes a gente fala ainda, brincando assim entre nós lá na PAI, até que a gente diz que a mãe olha com os olhos do coração, né? Porque... que é o idealizado que ele Não, idealizado. Exato, porque às vezes a gente chega a ter mães, professoras inclusive, que estão acostumadas a diagnosticar as crianças em sala de aula, Mas o meu não, né? mas o filho delas não consegue perceber a É dificuldade. que nessa questão da Então, idealização, a questão dela achar que, tipo, se eu sou perfeita, o produto, né, não tem defeito de fábrica, né? E aí, nessa hora desse acolhimento, como a Flávia fala, vai muito isso, assim, ó, durante o atendimento eu vou mostrando pra ela, assim, tá, mas o que a escola fala? Não, a escola fala que ele brinca muito sozinho. E aí eu mostro pra ela ali, ele tá ali, naquele cantinho brincando, eu digo, tá, e como é que ele brinca em casa? Não, ele brinca como ele tá brincando aqui, ó. Tá, mas em nenhum momento ele te traz esse brinquedo, em nenhum momento ele te chama pra brincar. ele vem te mostrar o brinquedo que tá fazendo. Então eu vou mostrando ali na prática junto e mostrando pra ela, olha, tá vendo? É isso que a escola tá chamando a atenção, é esse comportamento que a escola tá falando. Sim. Ó, tá lá deitadinho, brincando só deitado, no carrinho, só empurrando pra frente e pra trás, fazendo que ele não construiu uma brincadeira. Então é isso, quando é coisa de educação infantil, geralmente a escola da educação infantil já avisa também, ó, percebe alguns comportamentos diferentes. Então, a escola chama essa família para conversar. Não, mas não tem nada de errado. Qual é o problema da criança brincar deitada? Os pais chegam para mim e falam. Minha mãe, a questão não é só brincar deitada, é ele ficar só brincando desse jeito. Né? Então, assim, estamos percebendo que precisa ter um hiperfoco, né? Que ele só faz a mesma precisa coisa. construir essa brincadeira para desenvolver a linguagem dele também. E aí eu vou mostrando. Porque o que eu percebo, quando os pais percebem realmente a diferença, a dificuldade, é que eles realmente daí vestem a camisa para buscar a ajuda para o filho. Enquanto eles não percebem a real dificuldade, eles vão tampando o sol com a peneira, como a gente fala, né? Então eles ficam sempre botando panos quentes em cima. Não, mas é que o meu marido era igualzinho quando era pequeno, não, eu falei com a minha mãe. Então eles sempre vão tendo uma desculpa. Então, a partir do momento que percebem, não, realmente tem algo de errado, não, realmente eu estou percebendo que o comportamento. Não, agora eu entendi, eles falam, não, agora eu a questão do entendi. prejuízo. Vai ter um prejuízo, que seja o pedagógico ou comece sendo social, que essa família vai perceber e vai se incomodar.
né? Ou assim, ó, ele é assim, o pai também era na linguagem, mas isso era com 4, 5, daqui a pouco chega com 7, ele também não tá falando ainda, né? Não desenvolveu. Sim. E até mesmo a mudança, né? Depois que trata, assim, aí a família percebe o quanto a criança mudou e aí aceita mais, talvez, né? Um assunto meio de fono agora que me veio na cabeça é que tem até um exemplo que eu vou citar. Pode ser pra ti também, se tu quiser responder depois, sobre uma família que eu conheço que a moça tava grávida e ela sofreu um sequestro. E daí eu queria saber se, tipo, a criança, depois ele cresceu agora e ele tem muita gagueira, sabe? Ele é muito gago. E daí eu queria saber se, tipo, esses tipos de laudo que vocês dão, ou até mesmo a fono na fala, tem alguma relação com a mãe quando tá grávida, talvez, sei lá, alguma falta de vitamina, ou é mais genético assim mesmo? Depende. Então, assim, a gagueira em específico é uma coisa muito abrangente. Então, assim, a gagueira pode ter cunho emocional, a gagueira pode ter cunho hereditário, a gagueira... Então, assim, tem que fazer uma investigação. Pode ser cultural, né? A pessoa tem a fase da gagueira fisiológica, que é normal ali, dos 2 aos 3, dos 3 aos 4 no máximo. Então, assim, é complicado tu já afirmar e dizer assim, não, realmente, não, foi por trauma. Só, claro, as famílias geralmente vêm com isso, né? Não, ele tá fazendo isso porque eu me assustei uma vez com um cachorro que tava passando na rua. Depois que eu me assustei, parou de falar. Ele levou um susto com aquele cachorro e a criança parou de falar. Não tem isso, sabe? Então, sempre tem que ser, só que assim... Não foi o evento em si, mas foi nesse evento que você percebeu isso, Exato. né? Então, assim, a gente tem que... Vem de novo a questão do acolhimento, levantar todo o histórico dessa criança e mostrar para a mãe. Mas você percebe que lá atrás você disse que ele também fazia isso, Claro. Porque às vezes ela vai se tornando mais evidente, né? Em determinado momento, mas não necessariamente assim, dizer que ele ficou gago por causa do acidente que a mãe teve lá na gravidez. Não tem nada que essa questão da percepção, eu vejo a questão do... A Lara falou a questão do colégio, né? Isso é uma questão muito importante, porque também tem essa questão do público e do privado, né? Porque você pega a educação privada onde ela tem uma velocidade maior, você consegue perceber mais evidente. E também a questão do acompanhamento. Vou falar do nosso colégio, obviamente é diferenciado, porque nós temos uma psicóloga aqui. Tem fono já da educação infantil, acompanhando e encaminhando as crianças que ela vê que não estão... Aí você vê que, às vezes, as pessoas avaliam assim, vou pagar um colégio, vou colocar no colégio, então não avaliar a estrutura que tem por trás, que acaba trazendo isso. Então fica evidente quando não acompanha, porque realmente é muito mais rápido, né? Muito mais intenso na quantidade de horário, né? Então, tipo, o aluno que só na escola pública das 7h30 às 11h30, aqui é das 7h30 a meio de 15, era 7 horas até o ano passado. Então, muito mais tarefa, muito mais tem que seguir aquele itinerário e tal. Então, você consegue, no público, aí tem aquela coisa, passa todo mundo e vai levando, aí você não vê o aluno que tem dificuldade, porque vai meio que na massa passando. Passa muito mais despercebido. Principalmente à noite, né? É pela questão realmente da estrutura do colégio em relação aos profissionais, não que o profissional do público não seja tão bom quanto do particular, não é isso, mas é pela estrutura que ele tem. Ele tem uma psicóloga, ele tem uma fono, ele tem uma equipe toda para estar ajudando aquele professor. Tem coordenadora pedagógica, tem orientação pedagógica. Que às vezes não vai ter no público. Não vai. Então, assim, é normal para mim chegar crianças com 6 anos de idade falando muito errado, mas muito errado, assim, a ponto de os pais ainda traduzirem o que a criança fala, porque não se entende nada. E é coisa que isso não vai acontecer numa escola particular, por exemplo. A criança ali com 3 anos está falando daquele jeito, a escola não vai caminhar. Enquanto que no público ninguém vai, assim... Graças a Deus mudou já bastante, então assim, tem muitos professores e orientadoras que encaminham, mas ainda tem aqueles que vão passando, não, é normal, né? Daqui a pouco ele aprende a falar certo, daqui a pouco a criança está no primeiro ano. Não, eu sei porque, pode ser, eu também com vocês, eu estava no público também, a gente fazia, passa ele, tem gente que mas é porque... mas eu veio de uma família tal, não sei do que, vai passando ele, e às vezes é uma dificuldade por causa disso você não consegue obter claro, tem aqueles que são muito acentuados, que é muito evidente, né? Mas tem outros que acabam passando. Então, realmente tem a questão financeira também, né? Tem a questão financeira. E assim, não é fácil hoje tu
Não é barato, né? É uma avaliação Super caro, psicoperformance. Então, assim, às vezes os pais que dependem do serviço público, demora a fila de espera hoje. Sim. Para conseguir uma consulta performance. Até porque é meio comum hoje em dia, né? A galera procurar bastante por causa até das escolas públicas que demoram a dizer. Então, quando dizem ou percebem, a criança já tá grande. Daí, como é a grande maioria, é muita gente procurando. Porque é pouco profissional, né? E eu ia dizer agora, Não, poucos pouco profissionais profissional. pro tanto de pessoas que É uma precisam. demanda muito É uma grande. demanda muito grande. Pois é. O poder público não está se preocupando. Essa muito questão da com demanda, isso. aproveitar que a Fran trouxe essa palavra demanda muito grande. Queria perguntar para vocês a questão da quantidade aumentando, né? A gente olha as estatísticas aumentando a quantidade de pessoas diagnosticadas com essa questão. E tantos outros, mas vamos focar nessa questão da neurodivergência. Melhorou o diagnóstico ou realmente está acontecendo alguma coisa que está trazendo isso? Eu falo isso porque eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu li duas vezes, chama Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. E ele é um livro bem polêmico, porque ele traz várias pesquisas, e ele faz um recorte a partir de 2015, principalmente, com a inserção do celular e das redes sociais. Não que isso ocasionou, mas aquele que era leve, que não ia ter prejuízo nenhum, que a gente estava falando lá no começo, com esse tipo de tecnologia, esse tipo de exposição, que gera uma série de ansiedade, uma série de expectativas, um monte de coisa, acaba dando uma turbinada. Então ele traz por isso que ele fala geração ansiosa, que é essa geração de 2013, 2015, que foi quando a questão do uso das redes sociais e tudo mais. E aí, como vocês estão muito tempo, no bom sentido, né, no campo, né, como que vocês percebem a questão, se realmente a demanda aumentou por causa os diagnósticos melhoraram ou realmente a gente está vivendo uma situação complicada hoje em dia? Uma era de mais de Acho que não dá para isolar nenhum e outro. Não dá para isolar, Eu quer dizer que as obviamente. duas coisas. Não, então, obviamente. Então, assim, mas, aquela assim, coisa que falam, né, do popular falando, antigamente não tinha nada disso, gente, claro que tinha. Só não tinha é gente para diagnóstico. diagnosticar, Não tinha gente né? pra Não tinha diagnosticar. diagnóstico. Porque assim, todo mundo da nossa geração tinha aquele que era o masquetão da sala, o esquisito, que na nossa geração Aí falava era que ele é isso. muito estranho, ele é esquisito, Ele é estranho. não socializava, não ia em festa nenhuma. Né? Tirava até nota boa, mas ele não falava com ninguém. Sentava sempre no mesmo lugar e não queria Aluno conversar bom é com aquele que não ninguém. incomoda. Né? Não incomodou, tá Então, tudo assim, certo. Né? Hoje não é mais tinha, assim, né? Tinha já na nossa época isso. Então, assim, só que não era diagnosticado. Mas também vamos combinar que as redes, esse É que aparelho prejuízo de modo geral o veio desenvolvimento. Exato. Isso é Então fato. é bem como você fala, a partir do momento que aquele que tinha um prejuízozinho mais leve começa a se isolar, começa a ficar Sim. só ali, Só ali, né? antigamente Fica um não. jogo, né? Fica uma coisa aí, foca E aí a naquilo. gente vem para uma coisa muito mais complicada, que é assim, a dinâmica dessa família, que de modo geral o mundo precisa de orientação quanto a isso. Que assim, tu chega em qualquer restaurante, os bebezinhos estão na cadeira de meses, a mãe tratando, e o celular ali apoiado, eles nem sabem o que estão comendo, nem olham para Pois colher. é, né? Sim. É uma coisa que me assusta, Me assusta. né? Isso também me Então, assusta. assim, Essa nova já coisa. existe muita divulgação, muita orientação para dizer que isso não é um indicado, mas na prática eu vejo muito isso acontecer ainda. Né? Então, isso é um desenvolvimento cerebral que vai ser limitado, que vai ser diferenciado, porque vai ser em função dessa dopamina vindo, desse, né? As desse mães, celular. elas lutam muito pela facilidade, né? Está É. ali num meio de conversa de adultos. A criança vai ficar como? Ficar, ai, vamos embora, ai, vamos não sei o quê, ai, não aguento, ai, não quero. E, aí E vem pra vai frustração, atrapalhar, né? E É a aí tal dá da- o celular e a criança fica É a tal da quieta. frustração. A gente, quando era criança, a gente também queria ir embora, mas tinha que inventar alguma coisa. Tolerar, pra né? fazer. Sim. Tinha que aprender a esperar, tinha que lidar Sim. com a frustração. Por isso que Hoje na verdade, em dia as crianças ele- não precisam É, lidar com mais nada Mas disso. a mãe, porque elas os pais não controlam porque eles também são assim. Só que eles são adultos, né? Então o efeito é menor, porque ele já viveu, passou pelo colégio, já passou pela faculdade, para quem tem, ou está no trabalho, está lá. Então ele também é assim, né? Porque tipo, o consumo não é dos menores, é dos grandes, porque ele também está. Eu sempre falo para eles, ó, para no restaurante e fica olhando para você ver. Você vai ver se os pais também estão lá e o filho está aqui, sabe? É um Tipo assim, exemplo, né? é claro, e aí também. Normalizou. Justo, aí fica lá, né? Eu fui num
uma lanchonete aqui e tal, aí tava conversando, olha lá só, tipo assim, tinha um grupo assim, eles estavam até bem vestidos, tipo assim, dava pra ver que eles saíam, era a saída do final de semana. Tava o pai, a mãe e 2 crianças. O cara, ele no celular, ela no celular e os 2 filhos no celular. Então, tipo assim, aí você olha, não é porque eles são, as crianças assim, eles são, só que o prejuízo é muito maior porque eles estão em informação. Por isso que eu estou dizendo. Então, o cérebro tem informação. Pois é, por isso que esse livro é fantástico, tá? O Geração Ociosa é um livro que ele teve aqui no Brasil, é um livro assim, best-seller, vendido no mundo todo muito assim. Uma meta-análise de amplitude. Então o que acontece? Você dá uma olhada porque esse cérebro de informação, esse negócio aqui, pode ocasionar, você perguntou a questão é genética, nem sempre é genética, mas o efeito ambiental pode, as correlações que pode ter, uma coisa que estava lá, mas tem agora, isso aqui é a chave que destrava. É uma predisposição. É uma predisposição que foi ativada, porque imagina não uma criança. Entende? Claro. Tu trouxe, né, Frank, do bebê. Imagina uma criança ali com 3, 4 anos. Sim. O cérebro tá bem. 3 não, é 1 ano e meio. Eu acho que como a Lara... cadeirinha de bebê. Eu acho que até a criança mais irritada, assim, porque a gente que é adolescente, a gente percebe, tipo assim, às vezes tá no TikTok, assim, vídeo de 10 segundos, passa, foi. Pensa uma criança, tudo ela vai querer muito rápido. Então, se ela não tem essa folha, por exemplo, muito rápido, já vai começar a brigar e ser brava. A palavra do tédio. Não tem tolerância. E eu acho que, assim, é dever dos pais deixar a criança um pouco ansiosa também. Porque isso floresce a criatividade. Eu vejo, assim, pelo meu irmão mais velho e eu. Ele é um homem, assim, hoje em dia, como adulto, muito mais criativo do que eu. Eu tenho 16 anos e não tenho a criatividade que ele teve, mas na época dele, a minha mãe deixava ele lá quieto, criando, e pegava o papelão e fazia uma nave, justo, entendeu? Hoje em dia eu já não vejo mais isso. Eu vejo as crianças querendo tudo muito rápido, e se não tem rápido, fica estressada e bate nos pais. Aí de novo, que eu e a Karina falamos, que um bom profissional é aquele que na avaliação já olha a rotina dessa criança. Sim, né? Então, qual é a rotina? Mas eu acho que ele se percebe, porque eu vou assim, tipo assim, porque aqui nós não temos mais, mas vamos fazer esse ano. Durante 3 anos eu fazia uma pesquisa dentro da minha disciplina, avaliava a quantidade de horas, hora de tempo de tela, né? Assim, chegava a 2.000 horas ano, chegava a média de 5 horas dia, entende? Então, assim, tipo, você pegar, e aí a hora que eles mais usavam os picos, tô falando do Consul, que é 2 dias, eles ficam o dia todo aqui. Mas até podia usar, hoje não pode mais, foi a grande salvação, né? Tipo assim, uma grande salvação, que era uma briga. A gente nega, mas foi muito bom. Mas tu entende, olha só, a pessoa não se pensa, porque teve que vir uma lei para dizer que o celular é ruim, porque o pai deixava o filho trazer para a escola e aí desse tirasse, né? E aí o que acontece? E o pico de uso desses anos todos era que nos finais de semana e nas férias, que era quando eles estavam com a família. Sim. Entende? Então, ou seja, mas por quê? Porque os pais não se percebem nisso. Aí te pergunta assim, tu fala uma coisa importante, o pai tem que perceber, mas se ele não se percebe, como é que faz? Mas é que daí se o profissional, quando vai fazer uma anamnese, ele vai investigar a rotina da criança. Aí tu pede quanto tempo de tela de uso? Mas é que ele não sabe diretamente dizer. não, mas assim, o que ele faz? Qual é a rotina? De manhã ele tá no colégio, de tarde. Ele fica sozinho em casa, daí o que ele faz sozinho em casa? Ele deve ficar na tela, ele fica... Às vezes não, ele vai 2 vezes na natação, a minha mulher leva ele no parque. Então daí tu começa uma conversa. Ou então é aquele que diz assim, fica com a avó. Eu não dou celular, mas a avó, né? Não. Gosto de mas daí uma conversa. Antigamente era o doce, hoje é o celular. Não adianta só. Acho que o doce fizer menos mal. E não pode comer brigadeiro, a avó dá brigadeiro, agora é o celular. Mãe, não pode dar celular. E assim, não adianta só dizer pra uma família também, ele tem que ficar menos no celular. E mas, tu? Não, e tu que és o exemplo também, mas assim, quando tu vai tirar o celular de uma criança ou até de uma adolescente, o que tu vai inserir naquele lugar? Ele por sozinho, ele só vai ficar bravo, te irritando, querendo... Certo. Não, então assim, nós vamos fazer uma caminhada, nós vamos botar uma aula, ele vai... E assim, você não pode pegar no celular. Mas a mãe tá aqui com o celular na mão. Não tem como. Você não pode usar rede social. Aí tá aqui ela... Oi, mãe, não, pera só um pouquinho que eu tô vendo aqui eu parei o trabalho agora no Instagram. A Vivi, como é que é a namorada do Vini Júnior? A Virgínia. Porra, a Virgínia postou um negócio aqui, eu não posso perder aqui, cara. A Virgínia... Esse negócio de
colocar alguma coisa no lugar é muito importante. Sim. Principalmente nas crianças. Eu acho Ou não Porque colocar nada também, ou colocar nada também. Né? Fica aí o tédio, é importante. Mas também. tem que ter uma eu organização. acho que tem que É, escurecer. sim. Porque, principalmente nas crianças, a gente adolescente, a gente se vira, né? Arranja alguma coisa pra fazer, sei lá, vai fazer coisa da escola. Agora, uma criança tirou o entretenimento. E aí, agora? Ela se sente meio perdida? E fica Não, no caído. tirou o Aí, entretenimento. teoricamente, deveria ter mais, porque uma criança, ela olha uma caixa de sapato, ela deveria imaginar que aquilo pode ser Sim, um ônibus, pode ser uma e casa. eu acho pode Mas ser às que- vezes se ela não foi estimulada a isso... É o que eu ia Perfeito, dizer. perfeito. Eu acho Justo, que Acho que os pais têm que, assim, ó, vou tirar o celular, mas agora você tem esse papel e tem que desenhar um avião. Isso. Entendeu? Mas É isso que eu digo, simples, botar no sabe? lugar, não dá Não uma coisa precisa pronta. ser. Ai, agora natação. Não, pode ser simples por enquanto. Sim. Vai, desenha um Só pra avião, entreter desenha no uma momento. casa. E aí a criança já vai começar. Claro. Agora tu pega e vai dando, assim, umas ajudas pra ela também, porque. Ou vai fazer Senão algum não trabalho consegue. de casa. Que Aham. minhas filhas nós fizemos, no outro final de semana, nós fizemos robô com um rolo de papel higiênico, assim, né? Vários robôs e tal. E aí tem as maquetes, aí você vê assim, como fazer maquete? Aí o pai vai lá no chat GPT ou no YouTube, como fazer maquete? Pô, tipo assim, tem um teste, vocês devem conhecer. Há 100 anos atrás eu chegava num teste, pegava um alfinete ou um palito de fósforo e mostrava para uma criança o que você faz com... quais as serventias que você dá para o palito de fósforo ou para o alfinete. Chegava a ter a média ali de 60, 70, o que você faria com hoje. Hoje é abaixo dos 30, né, que é um teste de criatividade, né? Eu tava falando isso aí, tipo assim, não, a pessoa olha e não sabe mais, sabe? Tipo, o que pode fazer com uma caixa de sapato? Guardar lixo, ou jogar fora. Entendeu? Reciclar. Reciclar. Não tem tipo, pode ser isso, pode ser aquilo, é realmente a questão da criatividade. Né? Então, aí a questão voltando ali na questão da neurodivergência, também para a gente entender os fatores ambientais, né, fatores externos, fatores internos, mas também perceber uma coisa, também um outro problema que eu acho que tem a questão, vamos colocar a questão ambiental, é também o preconceito, né, o preconceito com o neurodivergente, né, com o diagnóstico assim, não só do pai e da mãe que vocês acabaram trazendo aqui, mas também do entorno. Como que é isso, com as experiências, depois que, obviamente, as pessoas devem voltar e falar, todo mundo fica me zoando, como não que sei ele o vai quê, ser visto, como que ele vai ser como visto, os porque os pais amigos também vão devem ter essa falar dele. preocupação também, né? A gagueira é terrível, sabe, terrível, né, porque aí, tipo, vai falar alguma coisa, né, eu tinha um aluno que não apresentava, eu falei, cara, mas tu tens que enfrentar que em algum momento você vai ter que fazer, você tenta trabalhar isso, enfim. Como é que você vê essa parte? Eu vejo ainda que, graças a Deus, as coisas mudaram bastante. Melhoraram, tu acha? Melhoraram. Não, da nossa geração para Não agora... Não podia. Não, eu acho que eram muito mais zoados, Aham. era muito mais bullying, Sim. eu vejo hoje uma geração mais compreensiva. Aham. Com os Mais neuro- aberta para o diferente, né? Isso. Vocês acham isso? Eu acho. Que bom. Eu acho que esse é um ponto positivo da inclusão. Assim, claro que a inclusão, eu também não acredito naquela inclusão total, mas assim... Não é a inclusão, mas como fazem, né? Exato, mas assim, serviu para alguma coisa, Claro. serviu Sim. para essa... Para normalizar, trazer mais para o normal mesmo, Isso, né? e essa juventude hoje em dia sabe lidar muito melhor com isso do que a gente sabia na nossa época, eu Uhum. acho. Eu vejo, assim, que todos os sentidos, assim, tem mais empatia, tá, mas que, né, às vezes até eu instigo lá em casa, assim, porque daí eu instigo os meus também. Ô, Gabriela, como é que tu acha isso e aquilo? Tá, mas mãe, o que tem? E ela mesma me fala assim, não, e se eu falo com o Guilherme percebe alguma coisa, mãe, na tua sala tem alguém que precisa de ajuda para fazer as provas, para fazer não sei o quê? Não, normal, não sei o quê, então tudo é muito normal. Tá, e vocês não se sentem meio assim, que o fulano tem que fazer prova oral, o outro não precisa, aquele lá recebe uma prova diferente e vocês não? Não, tudo certo, porque você precisa fazer uma prova diferente, ele precisa fazer uma prova diferente. É que eu acho que hoje em dia também é ensinado muito mais a ter mais empatia com as pessoas, né? Isso. Pra incluir mesmo, assim, pra ter mais inclusão do que antigamente. Eu acho legal a gente dar esse mérito pra escola também, É. porque na escola hoje em dia, assim, é muito mais tratado do que antes. Eu vejo assim, quando a gente era menor até, era meio Sim. estranho, assim, a gente vê alguém que precisava de uma prova diferente, ou de uma Pro 2 que a gente chamava, né? Hoje em dia já é mais comum, assim, a gente ver, ajudar. Às vezes até a pessoa tem a iniciativa de pedir ajuda, sabe? Sim. E super tranquilo até, hoje em dia. E assim, eu acho que
é um mérito da escola. Claro, em casa também é muito importante, Sim. como a Karina falou. Só que a escola também, hoje em dia, trata muito sobre isso. Da gente incluir, abraçar, ajudar. Eu acho que é bastante E pra ti, mérito. Fran? Porque até antigamente falar de ir no psicólogo era uma sentença de Nossa, loucura, Coisa né? de doido, assim. Era Eu não sentença- sou doido, meu filho não precisa, É, né? Até repito a fala da Karina, que as mães vão às vezes, eu vim aqui escondido do meu marido, porque ele achava que não devia. Mas, ó, antes de vocês podem falar um negócio, assim, tipo, às vezes, acho que não tem mais isso e tal, mas ainda não é uma coisa meio velada, porque, assim, às vezes você pergunta assim, hoje mesmo, tô saindo porque eu tô indo no oftalmo, né? Eu tô indo não sei na onde, mas eu ainda nunca vi ninguém falar, eu estou indo no psicólogo, né? Eu vou, né? Os mais velhos falam que terapia em dia, ficou uma coisa meio né, poético e tal, mas É enfim. Né? interessante até assim, pelo Instagram, todo mundo gosta de divulgar no Instagram, né? Tá lá no consultório de odontologia, de fono, de não sei o que, a psicologia nunca aparece. Pois é, eu vou dizer, Ninguém posta o filho no psicólogo. hoje é dia da Fran. É difícil. Hoje é dia da Fran, né? Mas já mudou muito, Mudou. né? No sentido de que tem já quem posta também, quem acha assim, eu tô possibilitando um crescimento emocional. Eu tô buscando ajuda, não tô dando conta de lidar com determinadas pessoas situações. mais seguras que conseguem. E daí assim, não, eu tô indo, que conseguem ir numa roda de conversa das mães numa festa, dizer, não, eu tô levando meu filho ao psicólogo, porque eu não tava dando Ou conta. até assim, como adulto, hoje é meu dia de autocuidado, psicoterapia, né? Então, assim, isso tá muito em alta também, né? Porque a saúde mental tá mais em alta. E um termo mais normalizado, né? E não pejorativo. Então, assim, se cuidar de si é importante. E é importante para tudo, para um bom relacionamento, para a Mas família. esses psicólogos de TikTok aqui responde tudo em 60 segundos, né? Não tiro no pé, Eu já não, hein? sou da geração que acompanha TikTok. Em 60 segundos, então, ele não vai dar conta de Então, nada. não, porque eu não tenho TikTok nem Instagram. Você que me perguntou hoje, por que você não tem Instagram? Eu falei, cara, eu não gosto e tal. Eu prefiro ler. Então, assim, tipo, eu não consigo. Foi tu, Alice? Não foi Alice. Foi alguém da sala primeiro perguntou. Tipo assim, essa que me preocupa muito, esses médicos especialistas de 60 segundos, Sim. né? Explicações genéricas, né? Aí trata um negócio. Nada individualizado. Porque eu tava lendo isso mas não daqui do Brasil e tal, justamente essa preocupação da romantização, gente postando que virou uma trend aí, virou um negócio que, meu filho é autista, tipo meio, né, como uma coisa assim, meio comemorando o negócio, assim, como, não é romantizar, mas também não é velar, existe. mas na verdade devia ser informativo, né? Então, o que tu me diz desses psicólogos de 60 segundos aí, como é que faz? O que você orienta? Não é bem assim. Não Sem é falar bem, mal, não é mas bem põe assim o que você mesmo, diz, né? Eu acho que assim, ó. Eu sei que tu deve estar no Instagram também, tem que fazer os approach e tal, mas enfim, mas com cuidado. Sim, né? É. Mas assim, eu vejo que é complicado essa questão vamos dizer assim, da falta de respeito até pelo diagnóstico, sabe? Pois é, pelo pois é. teu filho, pelo outro, porque assim, eu não preciso expor o meu filho desse Pois jeito. isso Eu não preciso realmente. que ele fazer ele se amar mais porque ele tem um diagnóstico, Pois né? Então, assim, tudo tem um certo limite. Existia uma propaganda que dizia assim, um cromossomo a mais é normal, é feliz por causa da trissomia, né? Então, assim... então foi mais ou menos isso que eu tinha visto. Começou por ali, eu aí acho. começou o negócio, ele hoje é autista. Tá comemorando o quê? Porque eu ganhei o laudo. Pô, como assim, pô? Não que você tem que chorar, mas assim, não é assim que você... Porque aí você banaliza o negócio, Não, aí tu né? banaliza às vezes até o sofrimento. Pois é. Então, assim, Você tá falando do sofrimento, não tô falando. eu vejo que tem que existir um respeito maior por isso. Claro, sabe? claro. Eu não preciso esconder um laudo, eu não preciso esconder um filho, Claro. uma dificuldade, nada disso. Mas eu não preciso expor desse jeito. Nesse sentido, como falar, né? Olha, Isso. se quiser fazer um educativo, olha, meu filho tinha assim, fui lá, você mãe que estiver passando por isso, procure Uma experiência ajuda, né? Isso, fazer um reforço positivo do negócio. Olha, eu tinha um preconceito. Informativo. Isso, eu tinha um preconceito, eu fui lá, busquei isso, e não é, você que está passando por. Vamos chegar lá. Porque no fim parece que é querer ganhar like em cima de uma... Engajamento. De Mas, engajamento. mas o que me preocupa hoje é essa medicina de 60 segundos aí que está terrível, né? Para tudo, na verdade. Então, por exemplo, sexta-feira eu vou fazer 2 aulas para falar sobre o conflito do Irã lá. Isso eu não dou conta. Os caras querem falar em 40
45 segundos explicar a história do conflito. Tipo assim, aí chega a pessoa e você, nossa, eu sei sobre tudo. Ah, eu sei, no Instagram. Eu vou falar um pouco do que eu percebo. Tu também, né? Na área da saúde, né? Na área da saúde e Meu, eficiência. muito, Sabe, né? como hoje em dia tem muitos doutores de internet. Pois é. Então, assim, não é nem culpa da sociedade, porque assim, ó, quem está ali atrás da tela, eles não têm o conhecimento para saber que aquela pessoa que está falando que fez um curso lá... E se coloca como doutor? Se coloca como eu não sei nem como é que é o nome que eles botam como psicólogo, mas eles fazem uma nomenclatura como se fosse dar conta daquilo. Geralmente é terapeuta, né? Pode ser de tudo. Isso, geralmente. Porque essa é uma diferenciação, assim, não E sei aí eles não buscam para saber se Você realmente fala é terapeuta, que formado. terapia. Você pode ser massoterapeuta Então, assim, também. Porque assim, eu já cheguei a conversar com pessoas esclarecidas, que dizem, tá, mas tu tá fazendo... Não, tô fazendo terapia online. Tá, mas tô fazendo com quem? Não, com esse aqui. Tá, mas é psicólogo? Pois Não, ele é terapeuta? Não, mas espera, mas ele é psicólogo? Você foi ver? Ele tem porque um terapia CLT, envolve vários ele tem um profissionais. conselho regional de psicologia, ele fez faculdade, ele se formou, porque assim... Entende? Aí as pessoas não têm esse conhecimento. Então, Claro eles que tem acham pessoas sérias querendo trabalhar com isso, mas tem os aventureiros também. E aí, né? e aí esse leigo vê lá, falando bonitinho, legal, falando o que tu queres escutar, porque eles também são muito de falar o que a gente quer escutar. Sim. E aí eles vê lá, eles não sabem diferenciar. Pior, aí eles acreditam. tem os influencers, né? Ele foi no negócio, ele foi no lugar e conta a sua experiência. Pronto. Daí Pô, se a Virgínia falar, já era, meu irmão. verdade. Se a Virgínia falar, tá tudo certo. É verdade. Pô, ela tem 12 milhões de seguidores, mano, né? Esse nome já me incomoda, seguidor, né? É um negócio Se ela tá indo é porque é bom, né? É bom, então. Ela é rica, ela conhece as É a coisas. tal da influência, né? Na área da Influência. saúde, para mim, assim, é a coisa mais assustadora. Para comer, né? Uma vez um dia eu estava comendo, não, mas você não pode comer isso. Porque você foi nutricionista. Não, eu vi num negócio. Eu falei, não, nem termina, não. Nem termina. Você vê em 60 segundos, nem perde 10 comigo, não. E é muito triste, assim, porque pra finalizar Cada vez aqui, mais. vou finalizar aqui com uma fala que eu acho até engraçado de falar, porque eu vejo isso muito nos idosos, né? Tadinhos, eles têm muito de aprender a mexer no celular agora, e aí qualquer coisa que eles escutam, Eles acreditam Acreditam em tudo. É engraçado, eu vejo assim, Porque minha a avó... geração que quando ia falar no Jornal Nacional, parava assim tudo pra escutar, porque se estava alguém falando, é porque era sério, verdadeiro. Sim. Da mesma forma, eles acreditam hoje nesse celular. Sim. Se tem alguém ali falando, se tá vindo pra ele... O WhatsApp da família, bicho. Não, eu Porque vejo... é verdade. Canal de notícia oficial, né? Eu vejo pela minha avó, assim, meu Deus, ela fica, assim, pouquíssimo no É celular. assustador. Mas o tempo que ela fica fica, meu Deus, mas falaram que esse chá de tal coisa Pois é. cura minha dor de cabeça. Eu vou, você tem que ver direitinho. Às vezes esse chá nem vai te fazer bem e vai lá e você toma, assim. É bem engraçado, coitado. E essa questão da IA, né? A questão da IA, também. você faz ali um negócio, você cria uma questão ali. Meu Deus. Aí bota todo mundo qualquer acredita em tudo pessoa, hoje. jaleco branco, escreve embaixo, doutor tal, Pronto. o médico que tá falando. Mas eu sinceramente, assim, eu entendo muito isso de verdade, eu abro aspas para mim, mas eu acho muito mais negativo essa saúde, a área da saúde online do que esclarecedor, sabe? Pode ter lá a pessoa séria e tal, mas acho que há muito mais desserviço do que esclarecimento e tal, porque tá demais, sabe? Na minha área especialmente, que tem muitos Pô, na tua? Meu Deus! Aí assim, faz terapia. Terapia é tudo a mesma coisa? Não. Né? É. Aí a gente usa o termo terapia, mas é psicoterapia, feita por psicólogos. Certo. Depois a gente tem o terapeuta holístico, o terapeuta de várias coisas, né? Então, existe muita gente que diz fazer a mesma coisa, mas não faz. E aí complica muito mais uma área que é sensível, que já tem problema. A gente falou a questão do preconceito. Sim. Porque assim, a gente entende, assim, mas assim, acontece velado. Né? Eu sei que tipo, é o sorrisinho, a zoeirinha, a gente ainda é menos, obviamente na nossa época, que a gente mais ou menos na nossa faixa de idade aí dos 40, tipo assim, o que acontece? Você pega lá, as pessoas vão falar o seguinte, antes você não podia. Por isso que as pessoas falam, mas na minha época. Não, é porque a pessoa não. Ai desses, se falasse que estava com sofrimento. Não, já era. Não existe.
Hoje você tem a questão da superproteção, mas também tem uma questão de buscar um caminho mais fácil também. Muitas vezes não acho, eu sei que a gente está estourando o horário, mas eu não queria passar essa pergunta também. Eu vou lá para ver se ele tem um laudo para ver, tipo assim, para terceirizar a minha responsabilidade da rotina, de tirar o celular. Não, Às porque... vezes é mais fácil com a medicação. Justamente, não assume a responsabilidade. Não tem esse também o caminho inverso. Tem aquele que é idealizado, não, meu filho, tá tudo certo, não, mas é visão tua e tal. Mas também tem o outro que é, tipo assim, busca para justificar, legitimar um comportamento ruim que ela tem, a família tem. Eu não isso? tenho essas vivências, sabe? Não, também não, concordo não. Até porque assim, ó, ele pode até que a responsabilidade dele, pela falta de rotina, enfim, tudo isso que você falou, prejudica um pouco mais. Mas se ele já é neurodivergente, ele é dependente. Não, sim, claro. Porque às vezes o que os pais vêm querendo justificar e dizem assim, não, mas é porque a culpa foi minha. Acontece isso comigo assim. Não, ele tá com atraso de linguagem, mas é porque assim eu deixei com a chupeta, eu deixei ele só na frente eu não tinha tempo para brincar com ele, eu deixava ele só na frente da televisão, então realmente é por isso que ele tá atrasado. Mas é o que eu digo, não, mas ele não ia pra escola, ele não tá meio período lá, então assim, ele tinha que ter dado conta. Então eu começo a mostrar o outro lado também. Então assim, não é porque aquele pai que às vezes vem, pra mim, vem assim, os pais querendo botar a culpa neles pra justificar que eles não têm nada. O contrário é difícil, de querer assim, não, eu quero laudo pra justificar. Não, é mais difícil. Tipo, tem algumas coisas, tipo, porque facilita, aí tem um não sei o quê, sabe, pra justificar, porque a questão que eu falo é a questão do celular, você entendeu? Sim, tipo, vai fazer, não, ele é assim... deixa ele ficar porque ele tem umas questões o que dele. acontece é depois do laudo, sim. Daí mesmo tem alguns pais que vão atrás, por isso que eu digo, o laudo às vezes ele ajuda, mas às vezes ele atrapalha então, também. é nesse sentido. Sim, porque daí os pais vêm com uma super proteção a mais ainda em cima, porque assim, não, deixa ele, porque ele tem ele não consegue se concentrar. Sim. Não, ele precisa disso ali porque ele tá, pra não se frustrar. Eu acho que daí é o papel da psicóloga, né? Não é assim que funciona. Se ele tem uma dificuldade de concentração, você tem que ir atrás. Ele não consegue, então é culpa do professor. Quanto mais você proteger, menos ele desenvolve. Exatamente. Mas eu pergunto isso também porque tem não vai dar nesse turno, mas a questão da indústria farmacêutica, né? Daí entra porque essa questão então, eu queria entrar... Aí vai mais um podcast só falando isso. A gente Porque, pode marcar mais nós vemos isso em todas as áreas, tipo essa questão da indústria, que a gente chama, tem um nome, que é a questão da Big Pharma, né? Essa questão da influência chegar lá no médico, esse remédio aqui tá vendendo um pouco, dá uma ajuda aí que você ganha um bônus e tal. Isso saiu, eu estou falando, saiu uma pesquisa no Conselho Paulista, né, de Medicina, realmente relato de muitos médicos falando que é uma pressão da indústria, né, e tal. Aí a importância de ir no médico especialista, né? Idôneo, né? Mais idôneo, essa é a palavra, porque assim, por conta disso, e aí dos pais terem medo que hoje com essa indústria farmacêutica de quererem só vender remédio, tem aquelas crianças que eu digo, gente, ele precisa desse remédio, é mais forte que ele. Perfeito. A agitação motora dele, a agitação do cérebro dele é muito grande. Nós não somos contra. Exato, mas aí eu tenho que mostrar pro pai que assim, tu não estás percebendo que realmente ele não melhora, ele não consegue ficar mais concentrado, ele não sei o que. Não, sim, aí então mas é que... Porque daí eles escutam esse negócio, então eles têm medo, aí os pais já não conseguem mais discernir, às vezes, a necessidade real do meu filho precisar realmente daquele medicação. No teu caso, foi o que eu dei de exemplo. Assim, meus pais não retiraram, claro, nunca a possibilidade de eu tomar Ritalina. Só uma coisa antes. Foi um caminho, assim, que eu vi resultado. Foi muito prudente, eu adorei a postura dele, porque ele primeiro organizou a tua rotina, vamos ver se tem mudança a partir disso. Sim, e agora tem o retorno dele, vai ver se realmente mudou, se ele viu diferença, se na escola também ele com certeza conversa aqui. E aí ele vai ver se tem essa necessidade, você óbvio. Você pra rua, porque é muito evidente, a única área, o único setor da sociedade onde você tem um atrás do outro, um do lado do outro e tá tudo certo, é farmácia. Você vai que quantas farmácias tem em 500 metros? E tá tudo certo. E aí vai abrir mais. Tem mais farmácia do que padaria.
Né? Então, tipo assim, por quê? Né? Essa questão... também tem um... Mas enfim, eu vou eu acho que cara, eu tenho... Você vai ser uma pauta de aula para ela, para eles, aí tem um livro muito bom. Não, mas a gente marca outro. A gente marca outro. Neurodivergente, a parte Isso, vai ser legal. Vai ser legal. Não, eu acho que assim, realmente não dá para esgotar o tempo. Não, e é um assunto muito, vai muito abrangente, né? A gente realmente trazer muitas falando problemáticas, aqui, né? Que dá pra... A gente vai falar do diagnóstico tardio. Desse neurodivergente. Porque daí tem gente, agora tem uns neuro indo pra rede social dizendo, porque daí agora estão banalizando o diagnóstico tal, porque agora estão vindo... Então, isso que por isso que essa última pergunta é a questão da banalização, mas não dá tempo. Porque assim, é que no podcast eu me solto, normalmente eu não sou tanto de falar assim. O podcast existe para eu poder é um mecanismo para eu poder falar mais. É uma ferramenta para me soltar. Mas a gente pode marcar outro, né? Isso. Vamos, esse é um projeto que a gente tem aqui, que eu trouxe para o colégio já está no 4º ano, que a gente tem um podcast, essa sala aqui, lindona aqui, não era uma realidade, mas o colégio acreditou. Né? E realmente esse programa é o único que eu sempre insisto que fique, porque eles têm a liberdade de estar escolhendo e tal, né? E aí eu falei, quando elas entraram, não, tem que ter um Mindcast, que é justamente para lidar com a questão de saúde e bem-estar. Nós vamos falar, também vou entrar com um jornal agora, vou desenvolver um jornal interno aqui, cheio das coisas, né? Legal. Interativo. E aí, a partir do jornal, nós vamos ter uma coluna só falando sobre saúde e bem-estar. Eu acho que é uma coisa vital para saúde e bem-estar de todo mundo. Queria agradecer às meninas também, a Francine, a Karina. Franciane, a Fran. E... A gente agradece o nosso mestre Reinaldo aqui pela companhia, pela fala. Vocês também. É um prazer ter terem aceitado, né? E com certeza vocês vão estar aqui de novo, porque é muito legal esse assunto. É muito abrangente e a gente gostou muito da participação de vocês. Obrigada. Valeu. Nós também ficamos muito felizes com o convite e se precisar é só chamar. É mesmo? Então fechou, então. Esperamos contribuir com vocês. Obrigado.